Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e eu quero falar para você, com você nesse dia, sobre um homem, que a Bíblia fala que ele era um homem muito bonito, e ele era celebrado pela sua beleza. As pessoas olhavam para ele e não existia homem. A Bíblia fala assim, que da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito. Quem? Absalão. Quem foi Absalão? Absalão foi o terceiro filho, né, do rei Davi, com uma princesa, e ao ter esta criança, né, ele teve essa dádiva de Deus, e ele recebeu essa facilidade, né? Porque é bem assim difícil falar dessa forma, mas é a verdade, é a realidade. Eu sempre falo que as pessoas que elas, hoje eu até preguei sobre isso, para você se amar, você é único. Eu preguei uma mensagem, se você não escutou, escuta essa mensagem de ontem. Mas não é isso que eu quero entrar. Atenção, não vai ser nisso que eu vou entrar. Eu quero dizer para você que ele recebe essa dádiva de Deus, e ele era um homem muito atraente. Então as mulheres ficavam loucas por ele. Sim, os olhares das mulheres eram atraídos pela beleza de Absalão. Absalão tem uma irmã de parte de pai e de parte de mãe, né? Tamar. E existia outro irmão que era só filho de Davi, de parte de pai, que chamava Aminon. Aminon, a palavra fala assim, que ele cai apaixonadamente pela sua irmã, meia-irmã Tamar. Só que ele usa, né, de estratégias ciladas, e ele tira a inocência da própria irmã. Absalão, ele é um tipo de pessoa que ele espera o prato esfriar para comer. Ele não age no ímpeto da sua ira. Ele não é assim. Se você estudar o perfil de Absalão, ele pensa bem, ele espera o momento certo dele atacar. E ele até o perfil, eu sempre falo que ele é o perfil do próprio inimigo, do próprio diabo. Porque a Bíblia fala assim que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o nosso adversário, que é o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo, né? Ele ruge como um leão, e ele está buscando a quem ele possa tragar. A palavra fala lá no livro de Pedro, 1 Pedro 5,8. E Absalão, eu estudando a tipologia, eu pude perceber que Absalão, ele não é daquelas pessoas que elas agem no ímpeto da ira. Que a Bíblia fala assim, ireis, mas não pequeis. Porque irá, eu sempre falo, todos nós iramos. Tem dias que nós iramos com as atitudes das pessoas, com as palavras das pessoas, com as situações que nos rodeiam, com as portas que se fecham, com as palavras que muitas vezes nós não queremos ouvir e temos que ouvir e nos sentir humilhados. Nós nos iramos com as circunstâncias da nossa vida. E tem pessoas que no ímpeto da ira, elas falam, elas dizem o que elas nem pensam para falar, né? Elas dizem o que vem à boca, elas não pensam antes. Tem pessoas ainda que pensam para falar. Eu era daquela pessoa antes, assim, olha, eu não pensava muito para falar, não. Se alguma coisa me ofendesse e eu não gostasse da situação, eu logo desabafava e dizia logo, que estava dentro de mim, para um lado até bom, que você não acumula, né? Tanta coisa ruim dentro de você. Mas a palavra, ela como eu sempre falo que a palavra, ela é como uma flecha. Ela vai acertar em alguma coisa, ela vai fazer efeito em alguma coisa. Ela não vai retroceder para você, ela vai acertar. Você puxa a flecha, você atira a flecha, né? Pega o arco, atira a flecha ela vai acertar alguma coisa. A palavra é igual, ela vai ter algum efeito, alguma influência em algum lugar que você não está à espera. E o que acontece? Eu estudando a vida de Absalão, eu pude perceber que esse rapaz, ele tinha um problema muito sério. Ele era muito altivo. Ele era daquela pessoa que ele usava essas dádivas que Deus havia o entregado, essas facilitações da vida que ele tinha, porque
ele nasceu num berço de ouro. O pai Davi enfrentava gigantes, o pai Davi passou por muita humilhação para chegar no trono que Deus havia determinado para ele. Absalão não. Porque quando Davi casa com a mãe de Absalão, que era a princesa Maaca, o pai de Maaca já era rei em Jesus. Ele já era rei lá. Então, assim, Absalão, ele vinha de um berço dos dois lados, tanto da mãe como do pai, de muito poder, de muito dinheiro, de muita influência. Agora imagina, a pessoa já tem influência financeira, política no país e ainda é facilitada pela beleza. Isso abre as portas de todas as maneiras que você pensar. Se você tem dinheiro, se você tem influências no meio da sociedade, no público que você está, e você ainda nasce num berço de ouro, por exemplo, que é a influência, e depois você tem a beleza, que é ao seu favor, diz uma coisa, qual é a porta que não vai se abrir para você? Então, eu entendo que Absalão, ele tinha isso. Sabe quando a criança ela é muito criada de forma muito mimada pelos pais? Se, tipo assim, nós usamos um termo muito dondoca, aquela pessoa que é muito dondoquinha, donzelinha, que sabe que o pai passa a mão na cabeça, a mãe passa a mão na cabeça, não deixa a criança se desenvolver por si própria, criar dentro dela a resistência que ela precisa para enfrentar as coisas do mundo. Então, a criança, ela, em vez de se fortalecer ao crescer não, é ao contrário, ao crescer, ela vai se fragilizando de uma maneira que ela não suporta os ataques, que ela não suporta as palavras ao contrário daquilo que ela pensa, ou ela não aceita conselhos, porque ela acha que ela é o próprio conselho, ela acha que ela sabe tudo. Eu vejo Absalão encaixado nesse perfil. Eu vejo um rapaz mimado, um rapaz que usava o reinado do pai Davi, a influência da mãe da princesa Maaca, para alcançar os seus objetivos. Imagina, naquele reino, naquele tempo, quantas mulheres que queriam se relacionar com Absalão. Homem bonito, atraente, rico, poderoso, filho de rei, era tudo que aquelas mulheres queriam, principalmente, né, as que tinham menos condições financeiras, até tentava se relacionar para sair daquela situação difícil. Imagina, eu me caso com o filho do rei, eu vou estar no palácio, eu vou viver as coisas boas do palácio, que o palácio oferece, era tudo que essas mulheres elas queriam. Mas atenção, você vê no contexto bíblico que eles também não se relacionavam com qualquer pessoa, não. Eles se relacionavam com filhos, com filhas de reis que tinham influência política. Quando você vê uma jovem no poder, por exemplo, Esther, para alcançar o lugar que ela alcançou, porque foi Deus que a colocou lá. Não era porque o rei Assuero queria uma jovem simples, principalmente que nem da cultura dele era, nem do país dele era, entende? Então Deus, o que ele fez? Criou a situação, tirou a Vasti do trono e usou, né, aquele concurso de beleza, e Esther tinha beleza também, e isso abriu o quê? As portas para ela. Então Deus usou aquilo que ela tinha para benefício dela. E Deus faz isso conosco. Deus usa o que nós temos, né? Aquilo que é sim algo nosso, que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar, é seu, o talento é seu, né? E Deus pega você, isso que você tem, para te colocar naquilo que você precisa estar, encaixar, porque Deus quer te encaixar em algum lugar. Então Deus vai usar o que você tem, o seu talento, as suas aptidões, a sua influência. Talvez você não tenha influência, mas a sua família tem, entende? Às vezes você está fazendo um curso, uma universidade, e você tem ali um doutorado em alguma área que Deus sabe que encaixa com você, e Deus quer te colocar naquele lugar, e Deus vai fazer isso. Por quê? Porque você já tem isso com você. Então Deus vai usar as coisas que tem com você para te colocar no lugar que Ele
quer. No caso de Esther, Deus usou e favoreceu Esther, porque sabia que ela era jovem, que ela era donzela, que ela tinha capacidades para ser rainha, porque Deus já conhecia, e que ela tinha aquilo que o homem queria. O que o homem queria? Beleza, preste atenção. Notas que o concurso de beleza não exigiu que fosse só filhas de príncipes, filhas de reis, filhas de políticos, de magistrados daquela época, nada disso. O concurso dizia que todas as mulheres que ali eram donzelas, elas poderiam se candidatar a concorrer àquele lugar de rainha e se assentar ao lado de Assuero. Então Deus ele vai usar as táticas humanas, mas a influência maior é dele, para você alcançar aquilo que ele quer que você alcance. Eu leio e eu entendo que Absalão, ele tinha isso, ele era altivo mesmo, ele era uma pessoa muito arrogante, soberba, até porque o fim de Absalão, vou falar para você, que foi um fim assim que Deus pegou naquilo que ele se exaltava, naquilo que ele se achava o maior, o maioral. E ele entra nesse contexto de vingança. Eu nunca vi um homem tão paciente como Absalão. Porque no tempo que Aminon abusou da irmã, Absalão ainda esperou 2 anos para se vingar do irmão. Como eu estava falando, tem pessoas que esperam, não esperam nada. Tem pessoas que falam na hora, que brigam na hora, que discutem na hora, que tratam na hora, não espera por nada, certo? Não. Mas há aquelas pessoas que são vingativas. E como eu sei que uma pessoa é vingativa? Absalão. É um exemplo que você pega para você. Que você vai pegar para você. Por quê? Porque quem tem Deus no coração, ele perdoa. Pode ser o mal que for, que fizer contra você, contra a sua casa. Por mais raiva que você tenha dessa pessoa, você não tem sequer um pingo de vontade de fazer mal contra essa pessoa, porque você sabe que o temor do Senhor é o princípio de tudo dentro de você. Então, mesmo que você tente imaginar, eu vou fazer isso, você não consegue, porque o temor que você tem a Deus é maior do que tudo. É maior do que a sua raiva, do que a sua ira, entende? Do que a sua insatisfação, é muito maior do que isso. Então, mesmo que se alguém faça mal para você hoje, e você, nesse hoje, você fala, eu vou me vingar, eu vou destruir, eu vou entrar lá e também eu vou fazer vou arrasar com tudo. Aí passa uma semana, você já acalmou. Não vou fazer isso. Eu vou pôr na mão de Deus, porque Deus é a minha justiça, é Deus que vai vingar por mim, então eu não vou fazer nada. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve, e você sabe que Deus ele é justo. Ainda que nesse momento aparentemente parece que você está tendo prejuízo, você não entra num conflito interior que se Deus vai fazer ou não, porque você sabe que Deus é a sua justiça e ele vai fazer, e ele vai te justificar. Quando eu sei que a pessoa é vingativa, ela espera o momento de atacar. Ela espera o momento de entrar, interagir. E a cobra, ela é assim, ela não ataca você porque ela quer atacar, não. A cobra, ela ataca uma pessoa quando ela se sente ameaçada, entende? A cobra, ela é assim. Então, se ela se sente ameaçada, ela vai tentar contra você, contra qualquer coisa que, né, algum animal também que pisá-la ou que for contra ela e querer atacá-la, ela também vai usar o veneno dela. Absalão, ele esperou 2 anos para matar o próprio irmão de sangue, Aminon. Davi ficou horrorizado. E eu li um texto aqui que vem uma pessoa e fala assim, olha, o Absalão, ele matou todos os seus filhos, porque aquelas pessoas que vêm mesmo, que são enviados do diabo, mensageiros de Satanás, a coisa já tá feia, sabe? A coisa já tá horrível, bem dizer assim. Aí a pessoa, em vez de apaziguar a situação, a pessoa vai lá e coloca mais lenha na fogueira. Aí você não se acalma, você se estressa mais ainda, aí você se aconselha com quem não deveria se aconselhar e você vai fazer coisas que você não deveria fazer. Percebeu o que Deus está falando? Eu não sei. Às vezes eu prego as mensagens e falo, não, você tira essas mensagens, nem eu sei. Eu sento aqui, é uma coisa assim, instantânea. Eu sento aqui, eu abro a palavra,
e já sai a mensagem. Deus me revela tudo, sabe? É assim, é abrir a palavra, o texto vem e o Senhor já dá tudo aquilo que Ele quer falar. Então, assim, eu não sei quem vai me ouvir aí desse lado. Quando a gente está nesse canal aqui, sabe que é pelo mundo todo. Há tanto pessoas aqui em Portugal, como na Suíça, como no Brasil, como nos Estados Unidos. Não sei. Vai alcançar alguém que precisa ouvir, alguém que precisa saber que Deus está falando, porque eu preciso que Deus fale comigo e me oriente, porque se eu for pela minha carne, eu vou estar sempre pecando, sempre errando e sempre indo para o caminho que não agrada ao Senhor. E essa pessoa chega e traz uma notícia, uma tragédia, porque ele está dizendo assim, olha, Absalão feriu todos os seus filhos, e nenhum deles ficou vivo. Aí Davi, ele rasga as vestes, ele fica em desespero. Como? Como é possível? Eu deixei lá no banquete os meus filhos com Absalão, deixei todos reunidos e agora você vem aqui com uma notícia que todos eles estão mortos. Lembra da vida de Jó? A mesma coisa, só que do Jó foi de fato verdade, porque ele perdeu todos os filhos de uma só vez. E Davi estava passando por uma notícia horrível. Essa pessoa nem viu, nem sabia o que estava se passando. Mas deve ter ouvido algum comentário e exagerou. Eu lembro uma vez que eu fazia escola de teatro, na minha adolescência, e eu lembro que na sala de aula o professor de teatro falou assim, nós vamos fazer agora uma brincadeira, e eu vou ensinar para vocês como uma história ela pode mudar do início ao fim. Se você contar uma coisa agora, e você vai ver o final dessa história. Então, nós éramos muitos alunos naquela escola de teatro, naquela sala, e eu fui a primeira, ele me chamou, contou a história de um cachorrinho que teve um acidente, e contou uma história básica, simples. E depois, ele saiu da sala, e eu fiquei sentada lá, depois vinha o meu colega, sentava ao meu lado, eu contava a história para o meu colega, e assim sucessivamente, entendeu? Era assim, passando um para o outro. No fim, o professor chama o último, que ouviu a história, e pede para ele contar a história. Quando ele conta a história não tinha nada a ver com o que o professor havia contado. Eles mudaram tudo. Tudo que você pensa. No começo o carro bateu no cachorrinho, o cachorrinho morreu. Aí no fim, era o caminhão que havia batido no passado em cima do cachorrinho. Era uma história sem nexo, porque é assim, a fofoca, ela é assim, ela se espalha dessa forma. Era um, passa para ser dois. Já não é dois, passa a ser três. Vai aumentando, né? Vai aumentando. É por isso que você não deve se precipitar quando, por exemplo, você ouve alguém, fulano falou mal de você. Olha, aconteceu isso e o seu nome estava envolvido. Primeiro, tente entender o enredo da história, saber o que está por trás disso, porque há muitas variantes aí, entendeu? Há muitas conexões, há muitas pessoas envolvidas, e depois uma coisa que é uma coisa tão pequenina, uma coisa tão simples de resolver, vira um demônio. Praticamente, você olha assim, meu Deus, isso vai acabar com a minha vida. E de fato não é isso, porque a sua visão está focada demais no que você está ouvindo. Tente entender, tente conversar. Já vi casos de mulheres que foram mortas por homens, por seus próprios cônjuges, porque o homem ouviu falar que a mulher havia traído, mas em vez de chegar na mulher, conversar, perguntar, saber se de fato é verdade, ele já foi armado e matou, sem dó e sem piedade. E depois o que aconteceu? Descobriu que não era nada daquilo, porque levou até ele uma grande mentira. Então, as histórias, elas têm assim, um poder de influência muito grande na nossa vida. Então, a gente tem que ser coerente com aquilo que nós estamos ouvindo. Se de fato isso faz sentido, isso está batendo com aquilo que eu ouvi, ou eu preciso ir falar com a pessoa e entender o que a pessoa está falando. Eu vou perguntar diretamente para a pessoa, porque aí é diferente. Quando você confronta a pessoa e você fala com a pessoa, aí você está ouvindo da própria boca dela. Ele está anunciando que os filhos todos de Davi, todos os filhos de Davi haviam morrido. O que Davi vai fazer? Rasgar as vestes, chorar.
e levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos fizeram a mesma coisa. Aí veio o quê? O primo dele, o filho do irmão dele, que era mas Jonadab, que era filho de Simeia, irmão de Davi. Não, rei, não pense ao meu senhor que matara todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Só morreu ele. Mas Absalão já estava mostrando que ia fazer isso com ele. Mas mesmo assim Davi chorou, era um filho. Quem é que não chora pelo seu filho? A não ser que você for um monstro, não tem sentimentos nenhum. Então a conversa, ela começa de um jeito e ela pode acabar de outra. É por isso que eu tenho que pedir muita sabedoria para Deus, muita sabedoria, porque se você não pedir sabedoria para Deus, você vai se equivocar em várias atitudes e decisões que você vai fazer ao longo da sua vida. Ah, mas fulano falou que está me traindo, que não sei o quê, eu vou lá e vou arranjar confusão com a amante. Vai tentar saber como é que é de fato a história. Tem mentiras que vêm mesmo, é de Satanás, são ciladas. Porque eu li aqui para você, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, à procura de alguém para tragar. Ciladas. O que são ciladas? É algo que é planejado, é algo que é pensado, é uma estratégia para pegar a presa. E Absalão, ele não fazia nada de cabeça quente. Tem pessoas que fazem de cabeça quente, né? E ainda pior. Absalão, mas a maldade de Absalão era terrível. Absalão, o filho de Davi, ele era um homem muito perverso. Por isso que eu falo, a beleza pode ser até por um instante atraente, mas quando você vê os frutos da pessoa, você totalmente vê que não tem beleza nenhuma, porque a verdadeira beleza, ela vem de dentro. Essa capa que nós temos aqui, isso aqui pode até por algum tempinho, né, enganar a pessoa, distrair a pessoa, iludir alguém, mas dentro de mim não tem como eu enganar ninguém. A beleza está aqui dentro e a feiura também. Absalão, ele espera 2 anos para se vingar do irmão. A raiva que ele tinha aquilo que o irmão Aminon havia feito com a sua irmã Tamar. Davi ficou furioso. E o que ele faz? Absalão vai para a terra do seu avô materno. Ele vai lá para Jesus. Ele chega lá em Jesus, ele fica lá. E lá 3 anos ele ficou naquele lugar. Pensa num rapaz paciente. 3 anos. Aí chegou um momento que Davi já havia esquecido, já passou aquela fase difícil. Aí Davi, que já estava sentindo de perdoar o filho, Absalão. Depois o comandante de Davi começa a influenciar Davi a perdoar Absalão. Conversa vai, conversa vem. Ele volta para perto do pai. E quando ele chega para perto do pai, para Jerusalém, ele nota que ele tinha algo muito importante, ele era melhor que o pai, e ele queria ocupar o lugar do pai, ele queria se assentar num trono que não era dele, ele queria ocupar lugares que não era dele. E sabe de uma coisa? Quando eu tento ocupar aquilo que não é meu, eu estou transgredindo contra aquele que determinou o meu futuro, quem? Deus. Eu, quando quero roubar algo, eu quero pegar, e no sentido roubar, tirar da pessoa, sem a permissão dela, eu estou roubando, certo? Se eu estou pegando algo de uma pessoa sem a permissão dela e estou pegando para mim, eu estou roubando isso. Porque eu não tenho permissão para ter isso, esse objeto. Absalão não tinha permissão para se assentar no trono de Davi. Ele não tinha essa permissão. Mas ele se sentia, porque ele era muito arrogante. A gente sabe que a altivez de espírito, ela precede a destruição, a ruína. A arrogância precede a ruína, a destruição. Tudo isso que eu coloco e falo assim, mas isso não vai trazer minha ruína. Vai. Mas cedo ou mais tarde algo ruim vai acontecer e vai tirar de você aquilo que você não queria que tirasse. Absalão, ele coloca na cabeça que ele é melhor que o pai, que ele é mais atencioso que o pai, porque o diabo ele faz isso.
Ele coloca na sua cabeça que você é melhor. Ele coloca na sua cabeça que você tem muito mais capacidade que fulano. Ele coloca dentro de você aquela emoção que você é superior ao seu patrão, superior na sua empresa, superior no seu trabalho. Cuidado, isso são ciladas que o diabo coloca dentro de nós para que nós possamos futuramente ter essa ruína, sabe? Sentir na pele a ruína, a destruição. E o diabo, ele usa o elogio, eu falei isso também na mensagem, o diabo usa esses elogios, não é porque ele gosta de você não, é porque ele sabe que você é fraco nisso, e através dos elogios você pode falhar, e uma falha é o motivo certo, o momento certo dele entrar, é uma brecha que ele entra. Absalão pensa com ele, eu posso ser melhor do que meu pai. Então ele usava a beleza dele, ele usava o encantamento que ele tinha, ele era um homem educado, ele era um homem aparentemente muito simpático. E as pessoas, elas gostavam da forma, da abordagem de Absalão. Então, qualquer pessoa daquelas tribos que ali existiam, que precisava debater alguma coisa com o rei, elas se apresentavam no palácio do rei e elas falavam, nós precisamos falar com o rei porque temos uma causa em juízo. Absalão, ele ficava lá na porta, justamente com uma estratégia de mudar os pensamentos daquelas pessoas e ganhar os votos. É como os políticos, no tempo de eleição, bate de porta em porta, visita centros comerciais, visita lugares que nunca ninguém pisou. Mas para quê? Para mudar o pensamento daquela pessoa e convencer ela em seu favor. Absalão fazia isso, ele se assentava ele se punha lá na frente do palácio, na porta do palácio, e todas as pessoas que vinham falar com o rei, ele parava aquelas pessoas e dizia, se eu pudesse ser juiz, se eu tivesse a oportunidade de ser juiz, todos aqueles que viessem aqui e eu pudesse ajudá-los, era esta a fala de Absalão. Aí as pessoas, elas, na humildade, né, filho do rei, a reverência, como tem reverência ao rei, também tinha reverência aos filhos. E as pessoas, elas abaixavam ali e se inclinavam diante dele. E sabe o que ele fazia? Não se incline, não. E ele estendia a mão, e a palavra diz assim, que ele pegava e beijava a mão da pessoa. É um ato de tanta humildade. Aquela coisa assim, que homem humilde, que homem bonito. Meu Deus, é tudo que nós precisamos. Nós precisamos desse rei aqui. É dele que nós precisamos. Bonito, simpático, rico, famoso. É tudo que eu quero. E o coração, maquinando mal. Só basta eu ganhar a confiança do povo e logo, logo eu vou me assentar no lugar dele. De quem? Do meu pai? Nem ele fala meu pai não, do rei. É do rei. A consideração dele, ele não tinha consideração pelo pai. Ele não tinha consideração. Ele queria era ocupar o lugar do pai. É por isso que eu falo, e eu abordo muito nas minhas mensagens. Não vai pela aparência. Não vai pela formosura. Não vai pelos status. Porque quem vê cara não vê coração. Tem gente que é muito linda, mas o coração é podre. Tem gente que sorri e os seus dentes são perfeitos, mas a sua língua é uma língua de cobra. Tem gente que vai comer, pensa que é o mel, mas no fim sente o sabor do fel, é amargo como o fel. Se eu for por tudo isso, aparentemente, exteriormente me oferece, eu vou tomar uma surra da vida. E Deus não tem isso para você. A palavra diz que a gente tem que confiar os nossos caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ou em tudo ele fará. É parar e pensar. O que essa situação vai trazer de bom para mim? O que essa pessoa vai trazer de bem para mim? Deus tem um casamento para você? Deus tem. Deus tem um namorado, uma namorada abençoada para você? Deus tem. Deus também tem uma mudança na vida do seu cônjuge? Pessoas que já são casadas? Deus tem. Mas eu tenho que
aprender. Não é ser forçada, não. Eu quero aprender. Quando eu me inscrevo num curso, ou eu vou para a universidade, eu estou focada em aprender. E com Deus eu quero aprender o que Deus quer me ensinar. Eu quero estar focada naquilo que Deus quer que eu esteja focada. E Deus vai te livrar de tanta coisa ruim. Deus vai te livrar de tanta gente maldosa. Escute uma coisa, Absalão era a tipologia do Satanás. Satanás, ele espera o momento certo. Ele não tem pressa em atacar. Ele é muito perseverante, ele ganha na perseverança. Absalão também ganhava na perseverança. Na paciência de esperar 4 anos, esse rapaz, preste atenção, 2 anos para matar o irmão, 3 anos ficou na terra do avô materno. 4 anos quando voltou para Jerusalém, 4 anos convencendo todo o povo do reino em favor dele. Pensa num homem que tinha estratégias de maldade, sabe? Aquela maldade que está ali, sabe? Está assim, só está esperando um momento para explodir, para sair. E era o caso dele. Pessoas maquiavélicas, pessoas maldosas, pessoas que tá achando que Deus não tá vendo, tá achando que Deus não tá sondando nada, tá achando que Deus tá com os olhos tapados, tá pensando que Deus não... Ei, Deus vê tudo. Deus sonda tudo. Conhece o seu deitar, sabe do seu levantar. Ele sabe com quem você fala, deixa de falar, ele sabe de tudo. Absalão espera, aí chega o momento que de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados por ele. Porém, esses homens foram na sua inocência. A Bíblia fala assim, porém, esses 200 homens foram com Absalão na sua simplicidade, porque nada sabia do que estava no coração. O que ele queria? Ser proclamado rei em Hebrom. E as pessoas foram na inocência. É por isso que você tem que estar fincado nos pés do Senhor. Tem que estar lá. Deus, me mostra. Deus, me mostra. Deus, o que eu devo fazer? Aí você pede sinal para Deus, mas o dia que Deus quer te mostrar, você não quer ver. Já viu aquelas pessoas assim, Deus me mostra um sinal, Deus me mostra. Aí Deus fala contigo em sonho e você não acredita. Aí Deus manda outro sonho e você não acredita. Aí Deus usa a boca de um profeta para falar com você, você também não acredita. Aí Deus usa a mensagem para falar com você, você não acredita. Então, você não pediu um sinal para o Senhor, você não pediu para Deus mostrar para você o que está acontecendo e você não quer ver. Você não quer ouvir. Aprende a entender que Deus tem o melhor para você. Ainda fala, mas eu vou perder. Se eu abrir os meus olhos e ver o que eu estou vendo, eu vou perder. A porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus fecha, o homem não abre. O que significa isso? Que só Ele tem o poder de tudo. Deus revela o oculto escondido para você e você não quer ver. Deus fala o que está acontecendo, o que vai acontecer e você não quer ouvir. Lembro de um caso de uma pessoa conhecida aí, que no mundo gospel, que cantava para o Senhor e parecia ser uma mulher de Deus. E o marido aparentemente parecia ser e era um endemoniado que armou com um amigo para matá-la. Colocou ela dentro de um carro e amarrou, matou, queimou o corpo. O marido, pai da filha. E Deus, a mãe estava dizendo, e Deus falou comigo em sonho, eu falei para ela. Deus me avisou em sonho dele, Deus mostrou quem ele era em sonho. E eu falei para ela e ela não ouvia. E Deus usou outras pessoas para falar e ela não ouvia. O que aconteceu? O fim? Morta, tragicamente. Por que Deus está falando, confia em mim, confia os seus caminhos, e o mais eu farei por você? Tem gente que está pedindo sinal para o Senhor,
pede sinal para o Senhor todos os dias. Oh Deus, se for do Senhor é isso. Ah Deus, se for do Senhor e Deus está falando, e Deus está avisando. Cuidado, cuidado. Quem vê cara não vê coração. Samuel, Senhor, vai ser esse aqui mesmo, rei. Samuel, não atenta para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, Samuel. Não, Senhor, não. Por quê? Porque o homem vê o exterior, a capa. E eu vejo o que tem lá dentro. Absalão, ele era estratégico para a maldade. Tem gente que nasceu para fazer a maldade. Tem gente que tem prazer na maldade. Tem gente que ama a desgraça do outro. Tem gente que só quer ver o sangue do outro. Escute, você está vivendo num mundo difícil. Difícil. Você está vivendo em momentos conturbados. E se você não se ligar com Deus, você também será afetado. Sua casa pode ser afetada, seus filhos podem ser afetados. Ei, sabe o que eu faço? Eu tenho um filho de 8 e outro de 5. Eu oro por eles. Eu oro na escola. Eu falo, Senhor, guarda os meus filhos na escola. Eu tenho meu filho mais velho, os dois são muito bonitos. Mas o meu filho mais velho, por estar mais velho, desenvolvido, né? O outro tem mais carinha de bebê. Mas ele é um rapaz muito bonito. Ele, quando crescer, vai ser um jovem que, sabe aquelas pessoas... Tipo Absalão, chama atenção, não tem como. Você olha para a criança, é bonita, chama atenção. Então, assim, tem aqueles coleguinhas que já começam a pegar com ele na escola. Mas nessa idade não tem maldade? Não tem. Dependendo da criação dos pais, tem maldade sim. E sabe o que eu faço? Eu oro para eles. Eu falo, Deus, livra da inveja. Quando estiverem lá na escola, da maldade. Porque o diabo, ele é astuto. Se ele não consegue tocar em você, ele vai tocar na pessoa que você ama. Se ele não consegue te atingir, ele vai tentar atingir quem está mais próximo de você. E que se atingir aquela pessoa, vai te atingir também a 100%. Eu oro por isso, para Deus livrar aquilo que eu não consigo livrar. Para Deus fazer aquilo que eu não consigo fazer. A maldade está aí, jaz no maligno, que significa, o maligno tem poder, mas o nosso Deus é poderoso para livrar e guardar aqueles que temem a Ele. Eu tenho que me conectar com Deus, eu tenho que falar assim, Deus, somente o Senhor pode fazer isso por mim. Absalão, ele arma a situação, ele vai de Jerusalém, ele convoca esses homens inocentemente. E às vezes você está num enredo inocente. Eu falo, nossa, eu nem sabia, eu entrei aqui sem saber. E agora você está com a corda no pescoço e não sabe o que fazer, mas Deus está falando com você, eu ainda tenho um livramento para te dar. Eu ainda vou guardar você. Então, começa a tomar uma posição, tirar o que é preciso tirar, afastar de quem é preciso se afastar. Mas fez uma amizade comigo, vive na minha casa. Ei, cuidado, porque hoje até para você aceitar comida tá difícil. Você não sabe. Você pega uma coisa, você tem que orar em cima daquilo. O tempo todo você tem que orar, Deus, apresenta ao Senhor. Se tiver algum mal aqui, desfaz. Porque você não sabe o coração da pessoa, você não conhece. Então escute que eu vou falar uma coisa para você. Absalão, ele vai para Hebron, ele chega lá e a palavra diz assim: então vem um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Havia um poder de influência muito grande ali. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos. O pai teve que fugir, sendo rei, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Preste atenção, o que é o inimigo? Absalão, ele usou uma estratégia, mas o que eu estava dizendo, se eu quero ocupar aquilo que não é meu, vai ter desgraça, vai ter um fim trágico. Quando você é chamado para o ministério foi Deus que colocou nas tuas mãos. E se alguém tentar tirar, vai se ver com Deus. Não é com você, é com Deus. Se uma pessoa, Deus está dando um posto de trabalho, alguma coisa importante, e outra pessoa tenta entrar na frente daquilo que Deus abriu para você, vai se ver com Deus. Aí eu vou ler para você assim. A palavra de Deus diz assim, vou lá mais para frente. Porque sabe de uma coisa?
Deus deu ordem assim, Davi deu ordem assim a Joabe, porque Joabe era comandante de guerra do exército. Joabe viu, no começo, Joabe, o comandante, queria ajudar Absalão, porque era filho de Davi, Davi tinha amor pelo filho. Mas quando Joabe viu que aquilo não estava bem, que Absalão, a qualquer momento, podia matar Davi, mas não ia matar não, pai. Matou um, não vai matar o outro? Matou Aminon, que era o irmão, não ia matar o pai? Tu não tens noção, quando uma pessoa tem maldade no coração, ninguém segura não. Se não for Deus para intervir, ninguém segura. Fez mal pro fulano, faz mal comigo. Cuidado. Eu tinha um tio, quer dizer, eu tenho um tio que ele ainda está vivo, que ele é irmão do meu pai. Ele já matou algumas pessoas. Eu nunca confiei em estar perto dele. Ele sorria para mim, brincava comigo, mas algo dentro de mim, na minha adolescência, quando eu estava no Brasil, às vezes ele chegava assim e falava assim, ora por mim, né, meu apelido no Brasil, a minha família é branca, né? Branca, ora por mim. E ele sempre vinha, ajoelhava e pedia para eu orar. Eu orava, punha a mão na cabeça dele e orava. Era um endemoniado, mas eu não confiava. Não era uma pessoa de confiança. Um dia ele arranjou uma namorada e eu lembro que a minha mãe até tentou muitas vezes alertar, olha, cuidado com esse homem não presta, cuidado. Olha, quantas vezes minha mãe, claro que ela não queria se meter porque sabia que ele não era de confiança, morava próximo, né? Não queria confusão, mas eu lembro que minha mãe falava assim, cuidado que esse homem não presta, que esse homem... Olha, sabe o que aconteceu uma vez? Ele era muito ciumento e essa mulher, ela tinha uma espécie de um bar, num bairro mais afastado, e ela queria separar dele, porque ele estava batendo nela, e ela foi para o bar para buscar as coisas com o sobrinho dela, que ela estava na casa da irmã, e o sobrinho foi acompanhar, e ele ficou sabendo que ela estava lá no bar para buscar as coisas, e ele foi armado, e adivinha quem morreu? O sobrinho, jovem, acho que tinha 18, 19 anos, jovem, o sobrinho dela morreu, para proteger a tia, e não foi por falta de avisar. Até minha própria avó, eu lembro que ela falava, olha, cuidado, que ele é assim, ele já fez muito mal, cuidado. A própria sogra. E a mulher estava tão apaixonada, o que ela fez? Fechou os ouvidos. Agora, eu vou dar a liberdade de falar assim, não, é meu tio, não faz mal. Não faz? Não. A palavra diz que a gente tem que ser simples como uma pomba. Humilde, mas prudente como uma serpente. A serpente fica o tempo todo em alerta. Pode estar quietinha, mas está em alerta. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você nesse dia. Começa a ficar mais esperto. A vida, ela faz isso conosco. E Deus permite isso, que nós possamos ver essas coisas ruins acontecer, para que, pelo menos conosco, não aconteça. Por quê? Porque nós estamos conectados com Deus, nós estamos, sabe, o tempo todo conectados. Não. E se caso acontecer, não é porque você não sabia, porque Deus permitiu mesmo. Tem coisa que ainda Deus permite. Mas não é porque Deus não havia falado, Deus não havia falado, porque Deus fala e revela antes. A Bíblia fala que ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Qualquer coisa, Deus comigo, qualquer coisa, tudo, Deus sempre me avisa antes. Eu não sou pega de surpresa. Absalão, ele fez isso. O comandante Joabe, comandante Davi, viu que aquilo estava muito estranho. Aí um dia o exército ganha força novamente, o exército de Davi vai contra Absalão, e contra o exército de Absalão. Absalão, ele foge numa mula. E a palavra diz assim que ele foi em direção a algumas árvores, e ele tinha muito cabelo, ele cortava uma vez por ano. E diz a Bíblia que quando ele cortava, o cabelo dele pesava mais de 2 quilos. A vaidade dele. Ele era muito vaidoso. E o que Deus permite? Ele morrer pelos cabelos. Porque quando ele correu e ele foi em direção com aquela mula, os cabelos por
ficarem grandes, ficaram presos nas galhas das árvores. Aí veio um soldado e não matou ele, deixou lá pendurado. Por quê? Porque Davi falou assim, olha, se vocês encontrarem Absalão, não matam, por amor a mim, não matam. Joabe não. Joabe viu que ele estava lá e o matou. Absalão foi morto pela sua própria vaidade. É o que a Bíblia está nos dizendo. Pela sua própria altivez, superioridade. Por isso que a Bíblia fala que só alcança a graça os humildes de coração. Aqueles que reconhecem que não tem poder de fazer nada se não for pela vontade de Deus. Não era dele. Não era algo designado para ele. Não era o cargo dele. Não era o lugar dele. Porque o que não é nosso por designação divina, escrevi aqui, não se encaixa com nossa identidade espiritual. Não vou tomar o que não é meu. Não é meu. Eu sempre falo que é de Deus para mim, vem. Deus vai criar situações, contatos. As coisas vão encaixar, não vou roubar nada de ninguém. Já viu aquela pessoa que quer roubar o namorado da outra? Cuidado. O que não é seu, faça isso não. Sansão morreu pelos cabelos. Cuidado. O inimigo, ele sabe o seu ponto fraco. Existe a morte espiritual, e eu falo assim, a morte carnal já é triste, que você não volta mais. A morte espiritual ainda é pior, porque ainda há vida após morte. E para onde que você vai? Há uma eternidade esperando, mas aí qual é a eternidade? O céu ou o inferno? Tudo que eu tento alcançar que não é de Deus, isso torna um desgaste emocional. Tem pessoas aqui que estão assim, que querem ocupar lugares que não é para elas, querem tomar o que não é delas, querem invadirem aonde Deus falou que não é, quer entrar na porta que Deus fechou, aí fica aquela confusão, a porta fica fechada, eu não sei o que está acontecendo, não sabe? Você não sabe ou você não quer entender o que Deus está falando? Eu sei que a mensagem tem direção certa. Toda mensagem, ela tem um endereço certo. Se for para uma pessoa, não me importa. Mas uma pessoa aqui vai ter que ser curada hoje através dessa mensagem. E vai ter que ser liberta no nome de Jesus. Absalão morreu pela sua própria vaidade, pela sua própria vontade, altivez, superioridade. Eu posso. Eu tenho tudo que uma pessoa precisa para alcançar aquilo que ela quer. Ah, é? Eu sempre falo, você pode ter tudo. Se você não tiver a presença de Deus, é zero. Não tem nada. Você pode ter tudo na vida. Se você não tiver a presença de Deus, acabou. E ele não tinha, mas Davi tinha. Porque Davi foi escolhido para se assentar. Não foi o homem, não. Não foi o pai, não foi Samuel. Não foi ninguém que escolheu Davi. Foi o próprio Deus que manda Samuel ungir Davi como rei. Então, se é o próprio Deus que te promete, é seu. Ninguém vai tomar. Aí você pergunta assim, tem mulheres que perguntam assim, mas por que entrou no meu relacionamento e tomou se o marido era meu? Né? Tem pessoas que ficam assim, né? Jogando a culpa em Deus daquilo que o cônjuge um dia fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entra num relacionamento, você tem que entender que você está se relacionando com outra vida. E se você está se relacionando com outra vida, aquela vida que você se relaciona, ela tem um livre-arbítrio que você tem. Entende? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se atentar para não cair, porque qualquer um está sujeito a cair. Cuide-se aquele que está de pé. Então, se ele te traiu, te enganou, não é culpa de Deus. Ele escolheu isso. Deus te prometeu um casamento, mas a gente tem que lutar pelo casamento diariamente. O casamento é uma conquista diária, é uma luta diária, é uma batalha gigante constante para conseguir chegar. Não te iludas que existe casamento perfeito, que não existe casamento perfeito. Todo relacionamento tem problemas. Aonde existem seres humanos, pessoas se relacionando, tem problemas. Tem dias que não dá, tem dias que a paciência é pouca, tem dias que não dá vontade de escutar. E é verdade, tem dias assim que eu não tenho paciência. Eu falo, Deus, dá paciência, graça, muito amor, muita temperança. E a vida continua. Então você não vai jogar a culpa em Deus da escolha do homem. Davi não podia jogar a culpa em Deus pelas escolhas de Absalão. Ele escolheu.
Foi ele que escolheu. O fim foi esse, foi triste. Vai fazer o quê? Cada um vai colher aquilo que plantou. A lei da semeadura. Plantou, colheu. Pronto. Se a pessoa te prejudicou, ela traiu, ela vai colher. Ah, mas parece que está tudo bem na vida dela. Tem um tempo. Talvez agora parece que está tudo bem. Mas vem aquele tempo. Uma amiga minha, ela foi traída há muito tempo. Até estava grávida, o marido andava a trair ela. Quando ela descobriu, o filho dela já estava com 6 anos de idade. Mas ela descobriu, assim, ela já sabia, porque Deus mostrava em sonho para ela. E ela queria ver? Isso é coisa da minha cabeça, e Deus mostrando, né? Quando descobriu, ele já tinha relacionamento, não era com uma, era com várias. Aí, esse tempo atrás, eles se separaram, divorciaram. Ela se divorciou, houve um conflito muito grande, um homem não prestava, era um narcisista. Esses dias atrás ela manda uma foto com a atual, ele tá com uma atual namorada. E eu falei assim, minha amiga, esquece esse homem. Deus tem coisa boa para você. E ela parece que tá tudo bem com ele. Parece. Parece. É doce como mel, mas experimenta. No fim vai sentir o sabor do fel. E eu disse, tua mente está livre. Seja livre em nome de Jesus. Se liberte do passado. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa grande para você. Passou. É o pai dos teus filhos? É. Isso você não pode apagar e nem esquecer, porque tem uma conexão, uma ligação sanguínea. Mas você já não tem mais nada. Você nunca fez nada, sempre foi fiel, trabalhadora, honesta. Pronto. Sua consciência está o quê? Limpa. O problema é dele. Ele quis assim? Se ele acha que é melhor assim, que ele colha para lá. Percebeu? Eu sei que Deus fala com vidas, né? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Absalão teve um fim trágico, um fim triste. E Davi continuou o quê? Assentado no trono. Ninguém rouba. Davi morreu em plena velhice. Porque era dele. Então você fala assim, eu tinha uma promessa, um casamento abençoado, tem mulheres que estão falando isso aqui. E ele me traiu e fez isso comigo. Pronto, e aí? Você vai deixar de viver porque ele fez isso? E ele quando está lá vivendo? Não, levanta a cabeça. Há muita coisa boa aí no mundo. O mundo é muito grande. Há muitas oportunidades boas. Há coisas grandes aí que Deus tem para você. Tem muita coisa boa ainda chegando para você. E você vai ver que o Senhor Deus, Ele é fiel. Assim como Ele manteve a fidelidade com Davi, Ele mantém a fidelidade com aqueles que são fiéis a Ele. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que Deus tenha falado com você. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos a tua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.